Vou começar o vídeo de hoje, né, nesse pós-jogo, contando uma história para vocês. Eu já contei aqui, quem me acompanha aqui nos dias, no dia a dia, né? Tem vídeo todos os dias aqui. Quem me acompanha sabe dessa história. Eu fui muito, durante toda a história do canal, desde 2017, eu sou muito xingado, sou muito criticado pela minha postura, né, que eu tenho em relação a esse time do São Paulo, a tudo que vem acontecendo no time do São Paulo, no clube, na instituição, desde os últimos 15 anos, mas desde 2017, desde que eu tenho o canal. Eu sou muito xingado por criticar jogador, por não babar ovo de jogador, de não puxar saco de jogador, de criticar presidente. Eu lembro que eu fui massacrado na época do Casares, porque ele tinha muito defensor, né? Alguns vendidos, alguns que, né, que tinham privilégios, que conseguiam alguns benefícios, me atacando e defendendo a gestão dele. Eu fui muito criticado quando eu cobrava jogador que para muitos é ídolo. Então, na verdade, eu estou acostumado. Eu sou muito mais xingado e odiado por torcedor do São Paulo do que por torcedores de outros clubes. É só você ver nos comentários aqui. Mas você sabe que uma vez aconteceu que um bochechinha rosada, esse tipo de torcedor que ajuda também a fundar o clube, né? Que é esse que idolatra determinados jogadores, que é o que acha que determinados jogadores são ídolos, que não conhece a história do São Paulo e que tem essa bronca comigo. Uma vez eu escutei de um cara assim, um bochecha vermelha falou assim pra mim. Bochecha vermelha você sabe por quê, né? Porque toma tapa na cara e acha tudo lindo, acha tudo maravilhoso. Uma vez eu escutei de um bochecha vermelha assim: Barolo, você não pode falar as coisas que você fala, porque esses caras, esses jogadores que você critica, eles têm família. Imagina como deve ser ruim para a família do jogador ver as críticas que você faz. Ah, você não xinga jogador de filho disso, filho daquilo. Ah, mas você fala que você tira sarro deles, você coloca apelido. Imagina como deve ser difícil para a família de um jogador ouvir você falando as coisas que você fala dos jogadores. E eu respondi para ele, e hoje me veio muito à cabeça isso, vendo esse time do São Paulo jogar, me veio muito à cabeça porque eu respondi o seguinte para ele: alguns jogadores do São Paulo deviam ter vergonha da família de jogar o que eles jogam. De jogar o que eles jogam. Pelo que eles apresentam profissionalmente, pela pobreza da capacidade profissional que alguns jogadores do São Paulo têm, eles deviam ter vergonha disso, não vergonha de mim. Eles deviam ter vergonha disso. Por exemplo, vamos citar dois exemplos hoje, tem vários, três, vai. O Sabino, o Pablo Maia e o Ferreirinha. Você acha que eles não deviam ter vergonha de chegar em casa hoje e olhar para a família? Essa família vê o que eles fizeram hoje, profissionalmente? Eu estou citando só 3 jogadores, mas você pega o elenco todo do São Paulo, qualquer um. Você pega qualquer um desse elenco do São Paulo. Não é muito mais vergonhoso para a família do cara ver ele jogando futebol do que eu e as críticas que eu faço em relação a esses jogadores? Não é muito mais vergonhoso? Imagina você ser parente do Pablo Maia hoje. Você vê ele jogar o que ele jogou hoje. Imagina você ser parente do Sabino e ver o que ele jogou hoje. Ser parente do Ferreirinha, ser parente do Cauli. Não é muito mais vergonhoso? Você fala, nossa senhora. Ô fulano, aquele ali é seu tio? É o Ferreirinha? Eu ia falar, não conheço. Esse cara eu não conheço. Não é muito mais constrangedor? Agora, eu queria também, brincadeiras à parte, que não é brincadeira, mas eu queria fazer um pedido para você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulino. Um pedido de coração. Acabou o vídeo aqui, vai, meia hora depois que você terminou de ver o vídeo, não sei que hora você vai ver, mas vamos supor que você viu agora que acabou o jogo. Pode extravasar, pode comentar aí, criticar, mostrar toda a sua indignação. Se quiser fazer uma visita nas redes sociais desses jogadores para dizer o quanto você admira, o quanto eles são bons profissionalmente, a vontade que eles têm de ganhar os jogos, o quanto você admira da maneira que eles vestem a camisa do São Paulo, fique à vontade. Mas passou esse tempo, eu vou fazer um pedido para você de coração. Não esquenta a sua cabeça mais. Não esquenta mais. Continua cobrando, continua enchendo o saco desses caras, continua criticando, continua atormentando profissionalmente. Não estou falando nada pessoalmente, ameaça, isso não. Você sabe que isso não funciona, até porque não funciona, isso é uma imbecilidade. Mas não deixa que esses caras estraguem o seu resto de domingo. Não deixa que esses caras estraguem o seu começo de semana. Por mais que você sinta, por mais que você tenha um sentimento em relação a esse clube destruído, esse clube falido, esse clube abandonado, esse clube que apodreceu. Por mais que você tenha sentimento, como eu tenho,
Não deixa que esses caras estraguem o seu dia, estraguem a sua semana. Sabe por que eu tô falando isso? Porque você, assim como eu, você torcedor do São Paulo, você é muito mais importante que esta gente que tá lá. Você é muito maior que eles. Você é muito maior. Você, como torcedor de futebol, especialmente do São Paulo, você é muito maior do que esses caras. Sabe por que você é muito maior? Pelo sentimento que você tem? Porque eu tenho certeza que você, como torcedor, se você não for um vendido, se você não for um cara que se beneficia, que ganha dinheiro do São Paulo, que vive às custas do São Paulo, porque tem, né? A gente sabe que tem. Se você não é esse tipo de torcedor, eu tenho certeza, eu tenho 100% de certeza que você tem um sentimento pelo clube. Você está incomodado com a situação, você vem sofrendo há vários anos com o desmanche que foi feito no São Paulo. Você é maior que esses caras que estão lá hoje porque nenhum deles lá dentro tem esse sentimento. Nenhum deles tem. Nenhum jogador desse elenco do São Paulo, nenhum, eu aposto com você e eu tenho certeza absoluta. Nesse momento, no vestiário, não tem nenhum jogador do São Paulo, absolutamente nenhum jogador do São Paulo, tão indignado quanto eu tô aqui e quanto você tá aí. Fala pra mim um que tá indignado, que você acha que tá indignado. Ele mostrou dentro de campo essa indignação? Mostrou vontade de ganhar o jogo? Mostrou preocupação em ver esse time cada vez mais perto da zona de rebaixamento? Então, meu amigo, esses caras não merecem o seu sofrimento. Eles merecem a sua indignação, eles merecem a sua revolta, eles merecem a sua cobrança, isso eles merecem. Mas a sua tristeza, o seu sofrimento por causa de Cauli, por causa de Ferreirinha, por causa de Pablo Maia, Caleri, Luciano, Rafael, vai, o elenco todo, qualquer um. Macis, Rafinha, Dorival. Você acha mesmo que esses caras merecem o seu sofrimento? Agora, eu vou falar pra vocês. Acabou o vídeo aqui, eu vou terminar de fazer umas coisas, eu vou trabalhar até tarde hoje, mas acabou o vídeo aqui, eu vou pra casa, vou jantar com a Érica, vou dar um rolezinho com a minha cachorra. Tive um domingo maravilhoso hoje, corri 10 km, fiz meu melhor tempo numa prova aqui de Jundiaí de 10 km. Eu fiquei indignado, sofri, passei raiva, xinguei. Hoje não teve transmissão na rádio, mas a gente fez live do intervalo. Fiquei indignado, fiquei puto, mas acabou aqui. Postei os vídeos nas redes sociais. Acabou, amigão, acabou. Eu não vou sofrer mais por esses caras. Agora, vamos combinar uma coisa. Amanhã, no vídeo de amanhã, como não vai acontecer nada, não vai demitir treinador, não vai contratar, não vai ter cobrança, não vai acontecer nada. Só vai ter na entrevista coletiva, ficamos devendo, no próximo jogo vamos vencer, agora é descansar e pensar no próximo adversário. Como não vai mudar nada, então vamos fazer o seguinte, eu vou gravar o análise do jogo, análise e notas, eu vou gravar pro vídeo de amanhã. E aí eu vou emendar o comentando comentários para ver o que você vai comentar, a sua indignação. Hoje eu só queria discutir alguns temas com você. Vamos lá. Primeiro tema que eu queria discutir com você. Deu pro Dorival já, né? Já acabou, já tem que demitir o Dorival. Agora, você deve concordar comigo, o trabalho do Dorival é nojento, que é um técnico meia boca, é um técnico digno para esse elenco do São Paulo. Só que a gente já percebeu que o Dorival não consegue tirar nada mais desse elenco pela falta de capacidade dele, Dorival, e pela falta de capacidade dos jogadores que ele comanda. Trocar o Dorival vai resolver o problema? Não vai. Você sabe que não vai. Até porque não tem treinador aí. E mesmo que você trouxesse o Guardiola, nós já cansamos de discutir isso aqui. Você que me acompanha, você também concorda comigo. Desde que o Diniz foi demitido, eu falo a mesma coisa. Muitas vezes o problema do São Paulo também era treinador. Mas trocar o treinador que não tem respaldo, que não tem hierarquia, que não tem respaldo da diretoria, que os jogadores não vão respeitar a hierarquia, que vai ser comandado por esse bando de sem vergonha que comanda o clube hoje, que são os jogadores. Não adianta trocar de treinador. Você pode trazer um mais competente que o Dorival, que não é difícil também de achar, mas você pode trazer um treinador mais competente, mas não vai resolver o problema. Por que eu digo pra você que não vai resolver o problema? Você acha que hoje o velhinho lá perdido do presidente do São Paulo, que vamos lembrar, não podemos esquecer, ele e o seu Rafinha, a tchutchuquinha dos jogadores, demitiram o técnico que era líder do campeonato.
Você imagina hoje, se não fossem os pontos que o Crespo conquistou no começo do campeonato, onde estaria esse time safado, sem vergonha do São Paulo? Então vamos lá, retomando. Não vamos esquecer, não podemos esquecer isso nunca. Eles mandaram o treinador, o líder do campeonato, embora. Você acha que o velhinho perdido vai cobrar os jogadores hoje? Você acha que eles vão ser cobrados? Eles não vão ser cobrados. Todo vídeo pós-jogo eu falo a mesma coisa. Você acha que o Rafinha, que foi contratado justamente por ser amigo dos jogadores, vai cobrar esses caras? Ou vai reclamar do árbitro? Vai reclamar do árbitro, como ele fez contra o Grêmio. Não vai. Você acha que o Dorival, com o pulso firme que ele tem, com a capacidade gigantesca que ele tem de reverter situações complicadas, você acha que a partir de amanhã ele vai dar um choque de realidade nesses caras? Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Se você trouxer um treinador novo, ele vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir fazer isso. Porque mesmo que ele queira, ele vai trabalhar sozinho. E se ele peitar esses caras, se ele peitar o Lucigol, se ele peitar o pipoqueiro do frouxo do Caleri, se ele peitar o Rafael, se ele peitar as lideranças, o camisa 5, se ele peitar os líderes, os ídolos do São Paulo, ele é frito, assado, esturricado em uma semana. Como eles cansaram de fazer com o treinador. Agora, eu acho que com o Dorival no comando do São Paulo vai cair. O São Paulo tem muita chance de cair. Responde outra pergunta pra mim, você que tá aí. Você acha mesmo que ainda tem elenco pior que o São Paulo? Time, né? Eu não tô dizendo elenco. Elenco tem. O elenco da Chapecoense não é melhor que o São Paulo. Não é melhor. Mas olha a vergonha na cara que eles jogaram hoje. O time que não vencia 21 jogos, gente. Venceu o Santos na estreia do campeonato, não venceu mais. Daqui a pouco o São Paulo iguala, né? Daqui a pouco o São Paulo iguala. O São Paulo tá chegando lá. Mas olha a dignidade que eles jogaram. Você acha que o time do Remo, em termos de elenco, é pior? Mas em termos de vergonha na cara, é pior o time do Remo? Você acha que o time do Mirassol, que empatou com o Santos hoje, é o time mais sem vergonha que o São Paulo? Você acha que o time do Vasco, que apanhou do Palmeiras hoje, é mais sem vergonha que o time do São Paulo? Você acha que o time do Grêmio é mais sem vergonha, que tomou um gol no último minuto hoje, é mais sem vergonha que o São Paulo? Não é. Na minha opinião, absolutamente nenhum dos outros 19 times da Série A, e eu não estou falando em qualidade de elenco, porque se você falar de qualidade, é tudo nivelado. São Paulo, Mirassol, Chapecoense, Vasco, Grêmio, Inter, é mais ou menos nivelado por baixo, é uma briga de foice no escuro. Mas o time mais vagabundo e sem vergonha de toda a Série A se chama São Paulo Futebol Clube. Eu digo vagabundo e sem vergonha, entenda essa expressão. São jogadores, o time do São Paulo, e nenhum time assim, tem tão pouca vergonha na cara como esses jogadores do São Paulo têm. Nenhum elenco, por mais limitado e ruim que seja, tem menos brio do que esses jogadores do São Paulo têm. Nenhum dos 19 outros elencos da Série A tem menos vontade de ganhar que o São Paulo tem. Você percebe que a gente está falando, nós estamos falando de aberrações do futebol. Aberrações do futebol. Não são jogadores ruins. Tem muito jogador ruim no São Paulo. Nota 2, nota 3. Vai, os Lucas Ramon, os Iago, tem. Mas a gente está falando de aberrações. O Sabino é uma aberração do futebol. O Ferreirinha, com todo respeito à pessoa, é uma aberração do futebol. O Pablo Maia é uma aberração. Eles são profissionais constrangedores. É constrangedor. Você sabe que, como não é, a gente analisa que não é pessoal, eu não conheço esses caras pessoalmente, em determinados momentos do jogo, eu tenho pena. Eu tenho pena desses caras. Pena mesmo, pena. Que pra mim é o pior sentimento que pode existir. Pena. Você vê o Ferreirinha tropeçando na própria perna, dá pena dele, pena. Que o Sabino dá pena dele. Eu só não tenho pena, eu só não tenho dó desses caras mais ainda, porque eles ganham milhões. Eles têm uma vida muito privilegiada. Eu tenho pena do pai de família que vai levantar às 4 da manhã, quando tem emprego, né? Quando tem emprego. Esse eu tenho pena.
Esse eu fico, me dá um sentimento de, sabe, porra, o cara vai levantar às 4 da manhã pra trabalhar, ou o cara que vai levantar às 3 da manhã pra procurar emprego, que não tem dinheiro pra pagar o aluguel, não tem dinheiro pra colocar comida na mesa. Desse eu tenho pena. Desses sem vergonha aí, eu não tenho pena, eu fico constrangido. É vergonha alheia que fala, né? Você fala, nossa, aquele recuo de bola pro Sabino que o Rafael vai todo atrapalhar, dá vergonha alheia, porque esses caras estão usando a camisa do São Paulo. Eles estão usando esse distintivo aqui. Então, dá vergonha alheia. É constrangedor. Só que isso é um ponto. Isso é um ponto. Eu já vi jogador muito ruim vestir a camisa do São Paulo. Infelizmente. Felizmente pra mim, que sou um torcedor mais velho, eu vi muito jogador ruim, mas eu vi que muitos jogadores ruins tinham vergonha na cara. A derrota doía, incomodava, mesmo com todas as limitações. Você via jogador que quando acabava o jogo, perdia, o cara tropeçava na bola também, tava pistola. E no outro jogo dava a vida, dava o sangue, corria, se dedicava e perdia, muitas vezes perdia. Porque eram jogadores limitados. Esses jogadores do São Paulo, esse elenco do São Paulo, além de ser limitadíssimo, além de ser podre de ruim, é um elenco sem vergonha na cara. Quando a torcida grita time sem vergonha, é isso que ela tá falando. É time. Eu não tô falando do caráter do cara, do que se o cara é bom marido, é bom pai, se ele joga bem truco. Eu não tô falando isso. Eu tô falando do desempenho dele profissional, jogando futebol. É um desempenho, estou cagando e andando pro São Paulo. Esse que é o problema. O problema maior é esse. Se esse time tivesse dignidade, se esse time tivesse vergonha na cara, se esse time tivesse vontade de vencer, na carreira, não é só no São Paulo, é na carreira, o São Paulo não estaria nessa situação, com todas as aberrações que vestem a camisa do São Paulo. Tem saída, gente? Não tem saída. Você percebe que não tem saída? Você percebe o tamanho do buraco que o São Paulo tá? Porque não é só a questão financeira, não é só a questão da imundície que virou o São Paulo sendo investigado pela polícia, não é só aqueles nojentos daqueles conselheiros, não é só isso. É tudo que envolve o clube. O clube tá abandonado e as pessoas que estão lá dentro, não é por falta de dinheiro que elas não cobram, não é por falta de dinheiro que elas não tomam atitude, é por falta de competência, mas é por falta de interesse também. Que catso estão fazendo esses conselheiros, esses 200 e pouco come-dorme que tem lá, uns aproveitadores, um bando de chupim, eles estão fazendo o que lá? Que não cobram esse presidente. Esse presidente tá fazendo o que lá? Esse perdido que caiu de paraquedas, que era uma figura, era um quadro na parede na gestão Casares. O que esse cara tá fazendo lá, gente? O que o tal do Rafinha tá fazendo lá, gente? O que esses caras estão fazendo lá? O que o treinador do São Paulo tá fazendo lá? E principalmente, o que os jogadores do São Paulo estão fazendo lá? Ah, Barola, mas eles não recebem. Os jogadores do Corinthians também não, gente. Também não. E estão aí classificados na Libertadores. A situação financeira do Corinthians é pior que a nossa. E os caras têm vergonha na cara. Desculpa falar isso, tem gente que não gosta que eu fale. Tem vergonha na cara. Tem um monte de time na Série A e com salário atrasado. E tem vergonha na cara. Tem cobrança. Olha a torcida do Corinthians, o que faz com os caras lá, a cobrança que eles fazem. Então, eu sei que muita gente usa esse argumento. Barulho, não paga salário, como é que vai cobrar jogador? Isso não é motivo. Esses caras que não estão ganhando 1 ou 2 direitos de imagem, eles estão fazendo uma poupança que uma hora eles vão ganhar. Mas o CLT está em dia, os 200, 300, 400 mil está em dia. O que não está em dia são os mais 200, mais 300 que eles ganham de direito de imagem. Não é justificativa para jogar o que eles jogaram. Para mostrar esse desinteresse absurdo, essa falta de vergonha na cara. Não é justificativa, desculpa, não é. Tem que mandar o Dorival embora? Tem que mandar o Dorival embora, senão vai cair, senão é certeza que vai cair. Como ia cair com o Roger Machado. O trabalho do Dorival é pior que o do Roger Machado, ainda é pior, o mesmo nível é pior. Mas o que eu falo pra vocês, vai trazer quem? Vai trazer o Lisca doido?
Eu gostaria de ver o Lisca doido. Pegava um taco de beisebol, dava na moleira de cada um desses caras no primeiro treino. Só que não adianta fazer isso. Claro que é uma figura de linguagem, eu tô brincando, eu não tô falando sério. Ele jamais faria isso. Ele conhece futebol, ele cobra, ele tem uma personalidade diferente. Eu tô usando um exemplo dele porque é um cara mais folclórico no futebol. E eu aposto que um cara que tivesse o perfil dele com o respaldo da diretoria tiraria o São Paulo dessa situação. Afastaria meia dúzia, colocaria esses moleques ruins da base que entraram aí, mas pelo menos vontade a ter. Pelo menos vontade a ter. Só que não adianta você trazer. Não adianta você trazer um treinador. Não adianta você trazer um Renato Gaúcho, que jamais. O Renato Gaúcho jamais vai pegar essa trolha aí. O cara que é boleiro, que já de longe já deve ter sacado como é que funciona. Que é o Luciano, que esse cabeça de bagre que manda no clube. O Renato Gaúcho vai sair do futevôlei dele pra se envolver aqui com esses caras. Sério, gente. Não vai. O Scarpa, que tá lá nem relacionado no Atlético, falou, eu não quero ir pra esse clube aí não, pelo amor de Deus. Não quer vir, ninguém quer. Então, vai cair. Eu tenho, assim, pra mim, 80% de chance de ser rebaixado. 80%. Por causa dessa postura desse time sem vergonha. É por isso que eu tô falando que pra mim tem 80% de chance de cair. Olha a falta de vontade que esses caras jogam. Olha como o time é lento. Eu não tô falando da ruindade, tá? Esquece a ruindade. Tô falando de postura. Tô falando do interesse em ganhar o jogo. Olha a postura desses caras. Eles jogaram como se o São Paulo estivesse jogando um jogo treino. Contra um time qualquer, um jogo de domingo de churrasco. E acabou o jogo. Acabou o jogo. Volta todo mundo aí. Amanhã tá todo mundo de folga. E no próximo jogo vai ser a mesma coisa. E o Dorival na coletiva vai falar. O presidente não vai dar cara a tapa, o Dorival vai dar as mesmas desculpas. O Rafinha deve estar escondido embaixo da cama. É isso, o São Paulo é isso. Não vai mudar, gente, não vai mudar. A gente assiste, mas qual a esperança que você tem que vai mudar alguma coisa? Ah, não, mas vamos analisar taticamente. Não dá para analisar taticamente. Não só pela ruindade do time. Não dá para analisar porque o problema não é só a parte tática desses jogadores, a parte técnica desses jogadores, que por si só já seria um problema dificílimo de resolver pela ruindade e falta de capacidade deles. Mas o problema é muito maior que isso. O problema é muito maior que isso. É muito maior do que trocar um treinador. É muito maior do que escolher um outro presidente no final do ano. É muito maior do que ter demitido o líder do campeonato, o treinador líder do campeonato. É muito maior que isso. É muito maior do bando de fracassado que são esses jogadores. É um bando de perdedor. O problema todo. É muito maior. Não é simplesmente a parte tática. Não é simplesmente o São Paulo que não consegue ter uma jogada, que não tem uma jogada ensaiada, que tem um goleiro ruim. Não é só isso. É o DNA do fracasso. É o DNA da segunda divisão. O São Paulo tá destruído, gente. Tá destruído. E o que mais me dói, o que mais me incomoda é a falta de vergonha na cara desses jogadores. A falta de vergonha na cara de um Rafinha, de um presidente, dos conselheiros. É a falta de vergonha na cara. É a falta de dignidade que esses caras não têm. Eles não têm. Não adianta. Olha o Caleri hoje, gente. Torceu o pé. No meio do segundo tempo, a repórter falou, não foi nada, torção leve. Tirou o pé, falou, eu vou ficar jogando. São Paulo perdendo, vou me expor. Doeu meu pezinho aqui, vou fazer gelo. Já renovei meu contrato mesmo. Senta lá no banco de reserva. E pra muitos é ídolo, é ídolo. Não vão falar de mim, machuquei meu pezinho. Não é nada, mas machuquei meu pezinho. Você acha que o cara que tivesse dignidade não jogava com o pé só pra tirar o São Paulo dessa situação? Não, renovei meu contrato, amigão. 2 milhas por mês. Machuquei meu pezinho, põe gelinho aqui, que eu vou fazer cara de triste, engano os trouxas que acham que eu sou ídolo. Olha o Luciano, gente, o Luciano... Pra mim, eu não vou falar da nota, porque a gente faz amanhã, mas eu só queria falar do Luciano, assim, o Luciano ser ídolo para alguns torcedores, ter bandeirão, não vamos esquecer, tem bandeirão, ele tem bandeirão. Pra mim é muito símbolo do que é o São Paulo. É um jogador, gente, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue cruzar uma bola. Ele é o armador do time, porque ele manda no time, ele se acha craque, ele é o camisa 10 do time.
O Luciano, você tem que colocar uma focinheira nele, colocar ele dentro da área e ficar jogando bola pra ele tentar finalizar. Aí pode sair algum gol. Se ele tiver que dominar uma bola e dar um passe pro lado, não precisa ser pra frente, pro lado, ele cai no chão. De tão absurdamente grosso que é esse jogador. Eu tô falando dele e do Caleri, que são os dois ídolos. Pra muita gente é ídolo. São os líderes do São Paulo. As estrelas do São Paulo são esses dois jogadores. O pipoqueiro, que nem é pipoqueiro, é malandro. Pipoqueiro escambau, é malandro. Ah, machuquei o pé, São Paulo perdendo. Eu não, ó. Substituição. Chama o moleque aí, ó. Põe o moleque na fogueira aí. Ele tem que resolver, o moleque. É isso. O goleiro que a gente tem. É isso. O zagueiro aí, o gringo, que já tinha gente falando que, puta, zagueiraço. São Paulo acertou na contratação do zagueiraço. Vocês viram a caneta que ele levou? Ele tá procurando a bola até agora. O tal do Newton, o tal do Iago. É isso, gente. É isso. Acabou, gente. Acabou. São Paulo acabou. E vai cair. E eu vou te falar. A gente, nós, torcedores, nós não merecemos o São Paulo na segunda divisão. A instituição não merece, né? A instituição São Paulo não merece. Mas esses caras merecem. Esse presidente merece. Esse Rafinha merece. Esses jogadores todos merecem. Ter o carimbo, ter a tatuagem de rebaixado aqui, ó, na testa, esses caras merecem. É que o que acontece? Quando cair para a segunda divisão, quem vai sofrer somos nós. A gente vai ser alvo de chacota, essa mancha vai ficar escrita aqui, ó. Vai ficar escrita aqui, ó, no símbolo do São Paulo, rebaixado. Esses caras já não estão mais aí. Em janeiro não estão mais aí. Muitos vão cair fora. Os que vão ficar, como o tal do Vitor Sá, vai ganhar 1 milhão por mês. Você acha que ele tá preocupado de jogar a Série B? Você acha que ele tá preocupado? Você acha que ele vai dar vida na Série B para voltar o São Paulo pra Série A? Ou vai ficar preocupado só vendo a conta bancária dele, abrindo o aplicativo do banco para ver se caiu 1 milhão? E não é só ele, né? Todos os outros. Eu tô usando o exemplo dele, mas todos os outros. Você acha que o Caleri vai falar, não, eu vou mostrar o quanto eu amo esse clube, agora eu vou tirar o São Paulo dessa situação? Você acha mesmo? E você acha que por um milagre o São Paulo é rebaixado, no dia seguinte o Pablo Maia descobre o que é a bola? Você acha que o São Paulo é rebaixado, o Sabino vai falar, não, agora eu enganei vocês a vida inteira, agora eu vou jogar bola? Você acha mesmo? Você acha que vai acontecer um milagre e o Ferreirinha vai ficar inteligente? Você acha? Meus amigos, quase meia hora de vídeo, me perdoe, ficou enorme. Vamos encerrando. Antes, só o recado do gringo para você que o prazo tá vencendo para você pagar seu IPVA, seu licenciamento. Você sabe que se você não tiver tudo em dia, você não consegue fazer licenciamento. Aí você entra em contato com o pessoal do gringo, tá aí o QR Code. Se você estiver vendo pela televisão, usa o seu celular. Se não, tá na descrição do vídeo. Você entra em contato com eles, aí você vê se você tem algum débito, se você tem problema de multa, licenciamento, IPVA. Eles parcelam até 12 vezes o aplicativo Amigão do Motorista, parceiro oficial do Detran. Se você quiser parcelar em mais de 10 vezes, você usa o cupom BAROLO20, você tem um desconto. Não perca tempo, resolve esse problema, tire essa dor de cabeça da sua frente e o gringo te ajuda. Tá na descrição do vídeo, no primeiro link, e eu também vou deixar aqui no QR Code, caso você queira usar no celular, se você estiver vendo pela televisão. Eu vou agradecer o pessoal do Pix, Fernando dos Anjos, Afonso Cardoso de Oliveira, João Nunes de Oliveira e Helder Gustavo, nos ajudaram com o Pix. Amanhã, eu vou ficar aqui até de madrugada, que eu estou adiantando os trabalhos, que amanhã, como eu tenho que ir para São Paulo fazer a TMC, eu não consigo. Então eu vou gravar o vídeo com a análise, notas, analisando um por um, que eu faço questão de falar desses caras. Hoje foi mais um desabafo mesmo. E amanhã tem uma novidade, tá, gente? Amanhã eu vou postar o vídeo às 8 no canal Barolo Vídeos. E depois, à noite, quando eu voltar da TMC, umas 9, 9 e meia, eu vou postar o resumo TMC, só no Barolo Jogos. Todos os dias eu vou fazer isso. Um resumo do programa que a gente vai analisar a rodada, principalmente os outros clubes. Falar do São Paulo também, mas principalmente dos outros clubes. É uma maneira que eu encontrei de criar conteúdo novo pro canal, para não ficar sempre repetindo o mesmo vídeo, já que a gente não tá fazendo muitas lives. E aí a gente fala também sobre outros times, para conversar com outras torcidas, para também dar uma desanuviada e também para comentar como o programa da TBC é legal e a gente discute o programa. E outra coisa, curta lá no Instagram a página categoria Subóbito, tá crescendo, graças a Deus. Hoje eu fiz a corrida lá, foi bem legal, conheci bastante gente que conhecia a página, foi muito legal, então nos ajude, nos prestigie. Essa semana também vai ter produto novo na lojinha, tá? Vou colocar uns tênis lá de corrida que eu não tô usando mais. Então eu peço para você continuar prestigiando a gente. E ó, mais uma vez,
Acabou o vídeo aqui, não se aborreça. Chega em casa, dá um beijo na sua família, descansa, que a sua semana seja maravilhosa, que esse time sem vergonha não vale a pena. Esses sem vergonhas não vale a pena. Não vale o seu sofrimento. Forte abraço.